Glória a Deus. Deus abençoe vocês, amém? Amém. Bendito seja o Senhor. Bom que o pastor Taveira está aqui com a Fran, sua esposa. A Aurora também não? Está lá. Deus abençoe. Pastor Taveira, filho desta casa, está servindo a Deus lá em São Paulo, em Indaiatuba. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, você já foi num culto onde você sentiu que a mensagem era para você? Você já foi num culto onde parecia que em meio a tantas pessoas só estava você naquele lugar? Isso aconteceu comigo essa semana. Eu fui convidado a participar de um culto na terça-feira pela manhã. E eu não estava com muita vontade de ir. E aí o pastor que estava promovendo o culto me mandou uma mensagem pessoal dizendo: quero que você venha a esse culto. Eu falei, tá bom, eu vou ver se eu consigo ir. Aí a Andressa me ligou: pai, preciso de você na terça-feira de manhã. Eu falei, tudo bem, não tenho compromisso. E aí falei, uma boa desculpa para não ir no culto. Aí na segunda-feira a Andressa me ligou: pai, eu errei a data, não é terça, é quinta-feira. Aí eu falei, agora eu tenho que ir no culto. E aí eu fui no culto. Mas foi um tempo onde, no meio de centenas de pessoas, eu senti Deus ministrando ao meu coração. Chorei e clamei, vim para casa pensando que aquele foi o encontro onde Deus preparou para ministrar o coração. E às vezes isso acontece com cada um de nós, não é? Deus nos leva no culto, numa reunião, onde o nosso coração é ministrado por Deus, onde o Senhor tem uma palavra para nós. E aí à tarde eu mandei uma mensagem para o pregador, pastor Júlio, lá de São Paulo. E disse a ele, olha, hoje Deus usou você para falar comigo. E ele disse, amém. E eu disse, eu quero compartilhar um pouco disso lá na nossa igreja. E ele falou, é isso, é ouvir e compartilhar, receber e compartilhar. E eu quero que vocês façam isso hoje à noite, que vocês recebam e compartilhem. Que vocês tirem fotos, que vocês anotem, que vocês coloquem o que Deus colocou no coração de vocês, à vista de alguém que também possa ser ministrado pela palavra de Deus. Deus abençoe os que estão em casa. Thelma está lá cuidando de Dona Maria. Também meu carinho a todos aqueles irmãos que hoje não puderam estar presentes, mas estão no nosso culto online. Quero falar hoje sobre estágios, ou degraus, ou jornada, ou crescimento da nossa maturidade espiritual, do nosso desenvolvimento espiritual. Deus deseja nos levar para algo a mais, ou algo maior, para novos começos na nossa vida. E é o que eu espero para a minha vida, e eu espero que Deus esteja realizando isso também no seu coração. E eu quero ler 2 textos da palavra de Deus. O primeiro está em 1 Reis, você tem aí no telão. 1 Reis capítulo 19, de 19 a 21. Quero falar de Elias e Eliseu. Eliseu e Elias. Às vezes você é Elias, às vezes você está ensinando, ministrando e abençoando alguém. Às vezes você é Eliseu, você tem alguém ministrando sobre sua vida, sobre o seu coração. Às vezes você é Elias, que precisa de um Eliseu. E às vezes você é Eliseu, que precisa de um Elias. Às vezes tem um Eliseu esperando por uma palavra, por uma direção, algo que lhe conduza ao centro daquilo que Deus tem para a sua vida. E às vezes você é um Elias que está sendo instrumento. E partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele,
Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. E voltou Eliseu de seguir a Elias, e tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Agora algumas páginas para frente, 2 Reis 2, a partir do verso 1. É um texto mais longo, convido você a dar toda a sua atenção. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça. E respondeu ele também: eu sei, calai-vos. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça. E respondeu ele também: eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. E tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém não me vires, não se fará. E indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo se separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que deixara cair, e voltando-se, pós, à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para outro lados, e Elias atravessou. Amém? Pode mudar aí. No final do ministério do Elias, Deus escolheu Eliseu. Deus escolheu alguém para ficar no lugar de Elias como profeta. E Deus revelou ao profeta Elias: eu escolhi Eliseu para ficar em meu lugar, e você deve ungí-lo como profeta em Israel. E Elias foi até onde Eliseu estava. Eliseu estava arando a terra, estava lá trabalhando na lavoura, estava com um arado e uma junta de bois. E Elias passou perto dele, jogou o manto sobre ele. E Eliseu então seguiu o Elias, sabendo o que estava acontecendo. E Eliseu disse assim: Elias, deixa-me ir em casa. Eu quero dar um beijo em quem? No pai e na mãe. Eu quero dar um beijo do pai e na mãe. Eu quero falar com eles. Ele era gente, era ser humano. Ele tinha pai, tinha mãe, tinha sentimentos. Deus usa pessoas o tempo todo, desde que o mundo é mundo. Deus começou a reunir o seu povo, e depois a sua igreja, até os dias de hoje, Deus usa pessoas. Talvez muita gente que passava por ali e via o Eliseu arando a terra, com o arado, com a junta de bois, trabalhando na lavoura, não lhe dava o devido valor. Mas Deus viu Eliseu e falou: esse moço, ele vai ser ungido no lugar de Elias. Aí o Eliseu foi em casa e deu o beijo do pai e na mãe, e do arado ele fez lenha, e do boi que ele estava trabalhando ele fez um
churrasco. E deu um churrasco para toda a sua comunidade, para toda a sua família. E ele estava dizendo: eu estou rompendo com o que aconteceu até aqui. Eu estou rompendo com a vida que vivi até aqui. O arado não preciso mais, o boi não preciso mais. Agora eu vou viver aquilo que Deus tem preparado para mim. E ele seguiu então o Elias. E aí o Eliseu pediu para o Elias algo interessante, porque Elias disse assim: me pede o que você quiser antes que eu suba ao céu, porque já tinha sido revelado para ele que ele iria subir ao céu. E o Eliseu disse assim: eu quero o quê? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Esse espírito que está em você, eu quero o dobro. E Elias disse assim: dura coisa pediste, difícil coisa tu pediste. Eu não sei se isso vai poder acontecer, mas se você me vir subindo ao céu, então eu deixo isso com o Senhor, eu deixo isso com o Pai, isso pode acontecer sobre a sua vida. E é interessante que a Bíblia registra 7 milagres do Elias, e a Bíblia registra 14 milagres do Eliseu, exatamente o dobro. Mas entre o arado, entre o campo, entre o seu chamado e ele se tornar um dos maiores profetas de Israel, tem um aprendizado, tem um crescimento, tem um tempo de discipulado, tem um tempo de andar junto com Elias. Há uma preparação, há estágios pelos quais o Eliseu precisa passar até chegar ao ponto dele ser então reconhecido como profeta em Israel. E é sobre esses estágios que Deus ministrou ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. Amém? Vocês estão aí? Então tá bom. O primeiro estágio, Deus diz para Elias: vai para Gilgal. Vai para Gilgal. Gilgal é um lugar muito significativo para o povo de Israel. Quando Josué entra na terra prometida, logo que eles saem do deserto, logo que eles deixam a escravidão do Egito para trás, eles param em Gilgal. E ali em Gilgal, Josué circuncida todos os homens. Ele faz a circuncisão de todos os israelitas, renovando a aliança que um dia Deus tinha feito com Abraão. Aqueles homens que nasceram na escravidão, aqueles homens que nasceram no Egito, aqueles homens que nasceram no deserto, aqueles que sofreram toda a amargura do deserto, eles não tinham sido circuncidados. Então em Gilgal, Deus pede ao Josué que todos os homens sejam circuncidados. A circuncisão é uma cirurgia íntima, é uma marca que o povo de Israel carrega. A marca de todo judeu é a circuncisão. Os escravos ficaram para trás. Até Gilgal eram os escravos, eram os incircuncisos, eram aqueles que não tinham renovado a aliança com Deus. Mas de Gilgal para frente são os herdeiros, são os filhos da promessa, são aqueles que entram em Canaã, aqueles que ocupam a terra prometida, aqueles que têm promessa de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus diz em Romanos 2,29 que hoje a circuncisão é aonde? No coração. A Bíblia diz a circuncisão do vosso coração. A igreja de Jesus Cristo carrega a marca no seu coração. Um dia você olhou para a cruz, você olhou para Jesus, você viu os seus pecados, você viu o sangue de Jesus escorrendo como aquele que purifica as nossas vidas. Ali os nossos pecados ficam para trás. Ali todo o nosso sofrimento e dor ficam para trás. Tudo aquilo que escravizava a nossa vida fica para trás. Agora, desse momento para frente, com uma aliança no coração, com a circuncisão do coração, com o compromisso de adorar e servir a Deus, nós agora somos filhos da promessa, promessa feita em Cristo Jesus, a nova aliança feita em seu sangue. E em Cristo Jesus, nós somos herdeiros de uma promessa, a da volta de Jesus e da vida eterna. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Gilgal é o lugar, simbolicamente, espiritualmente, onde você precisa renovar a sua aliança com Deus. Você um dia aceitou Jesus, você entregou sua vida a Cristo, mas você precisa ir de vez em quando a Gilgal para renovar a sua aliança com Deus. Você já me ouviu contar aqui de um homem que foi lá na Austrália.
lá no meio dos aborígenes, dos índios australianos. E lá no meio daqueles índios, o chefe da tribo falou: amanhã cedo, os guerreiros da nossa tribo vão caçar emu. Emu é uma pequena galinha, é tipo um garnizé. Amanhã nós vamos caçar emu. Então, à noite, na véspera da caçada, um dos guerreiros, não é? Ele se veste com as penas do emu, e eles erguem uma fogueira, e ele fica correndo em volta da fogueira, e os guerreiros ficam correndo em volta dele. Aquele é o ritual, aquele é o compromisso, aquele é o símbolo que no dia seguinte, a caçada deles será dessa pequena galinha, desse emu. Aí no dia seguinte, o dia amanhecendo, o sol raiando, o chefe da tribo vai lá e acorda o visitante daquela tribo, aquele homem que estava lá com eles, e diz assim: olha, nós damos o privilégio de você, o visitante que está aqui, ir conosco nessa caçada. E lá levantou o homem, e o chefe da tribo falou: olha, quando você vê uma pegada, você grita: emu, emu! E os guerreiros vão vir e vão cercar aquele lugar, e vão pegar o emu. Saíram para a caçada. Aquele visitante em determinado lugar, ele viu uma pegada, e ele gritou: emu, emu! E os guerreiros chegaram, e o chefe da tribo olhou e falou: não, isso não é emu, isso é canguru. Ele falou: canguru, canguru, vamos pegar um canguru. Ele falou: não, ontem à noite, nós decidimos que nós vamos caçar o emu. Nós assumimos um compromisso, nós fizemos um ritual, e nós decidimos como guerreiros, que a nossa caçada hoje é uma caçada de emu. Vamos em frente. E mais lá na frente, aquele visitante viu uma pegada, e ele disse: venham, 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 tem pegada aqui, olha aí, emu. E o chefe da tribo chegou com os guerreiros, olhou, ele disse: não, isso aí é onça, isso aí nem... vamos pegar uma onça, vamos caçar uma onça. E ele falou: não, ontem à noite, nós decidimos que a nossa caçada é de emu. Aí foram mais para frente. O chefe da tribo então pegou um gravetinho de pau e ele desenhou no chão o símbolo da pegada, que é tipo um Y, aquela pegada de galinha, não é? E falou para ele: essa é a pegada do emu. Mais para frente ele viu então a pegada, e ele gritou: emu, emu! E os guerreiros cercaram aquele lugar, e o chefe da tribo: é verdade, é emu! E eles então cercaram e pegaram várias daquelas galinhas e fizeram um delicioso almoço. Um dia, você decidiu na sua vida seguir Jesus. Ele é o seu emu. É a pegada dele que você segue. É pela pegada dele que você anda. Mas o diabo bota outras pegadas na sua vida. Ele vai colocando outras pegadas. E às vezes você se distrai e você segue a pegada do canguru, mas você não decidiu seguir canguru. E coloca a pegada de onça, mas você não decidiu seguir onça. Seja fiel. Renove a sua aliança com Deus. Um dia você decidiu entregar a sua vida a Cristo e seguir as pegadas de Jesus. Ele é seu Senhor, Ele é seu Rei, é aquele que rege a sua vida. É por Ele que você anda, é por Ele que você serve, é por Ele que você canta, é por Ele que você compartilha da palavra, é por Ele que você vive. Ele é Jesus. Não é só a música que nós cantamos, como cantamos hoje, mas é de fato, é real. Eu tenho uma aliança com Jesus, meu Senhor. Dele não me envergonho. Ele é o Senhor da minha vida. Um dia eu decidi segui-lo de todo o meu coração. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Aí Deus fala para Elias: Elias, agora você vai. Pode mudar aí, Vicky. Agora eu quero que você vá. Para onde? Para Betel. Agora eu quero que você vá para Betel. E o Eliseu falou: eu vou com você. Tão certo como o Senhor vive, como vive a tua alma, eu vou com você. Ah, irmãos, foi para Betel. Você sabe o que aconteceu em Betel? Betel foi no lugar onde Jacó, fugindo de Esaú, ele está cansado, ele pega uma pedra como travesseiro, e ele deita, e ele dorme. Enquanto ele dorme, ele tem um sonho, e nesse sonho, ele vê uma escada posta de onde ele está na terra, até o céu, e os anjos subiam e desciam, subiam e desciam, e o Senhor estava naquele lugar, e disse: Jacó, eu serei contigo, e essa terra onde você está, eu darei a você e a sua descendência. Quando ele acordou do sono, ele disse: o Senhor está nesse lugar,
essa é a casa de Deus. E diz a Bíblia que ele colocou o nome de Betel. Betel, casa de Deus. Depois em Gênesis 35, Deus fala a Jacó, e Jacó constrói em Betel um altar. E ali no altar, eles começaram a adorar a Deus, a se encontrar para fazer as suas orações, para servir ao Senhor, para fazer os seus sacrifícios. Gilgal, lugar da cirurgia íntima. Lugar da cirurgia íntima no seu coração. Betel, lugar da adoração. Lugar da comunhão. Betel, Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. É o lugar onde a nossa vivência em comunidade acontece. Essas paredes não são sagradas, esses instrumentos não são sagrados, esse galpão não é sagrado, mas a nossa reunião é sagrada, a nossa adoração é sagrada, o nosso louvor é sagrado, a nossa comunhão é sagrada, a nossa partilha de amor, de perdão, de graça é sagrado. Nós somos trazidos para dentro de Betel, a casa de Deus, a casa da comunhão. Meus irmãos, meus queridos, olha como é importante dentro da nossa caminhada de crescimento espiritual sermos tratados individualmente, cirurgicamente, intimamente, cada um com Deus. Isso não tem a ver com o pastor Jonas, isso não tem a ver com a igreja, isso não tem a ver com seu esposo, a sua esposa, é Deus tratando o seu coração. E depois o Senhor nos traz para a vida comunitária, para a vida compartilhada. É aqui onde nós servimos a Deus, onde nós temos comunhão uns com os outros, onde juntos caminhamos na direção do céu. Amém? Venha fazer parte da igreja, ser membro da igreja, participar da igreja, servir na igreja, porque um dia Jesus não vem buscar você, Jesus vem buscar a igreja. Ele não vem buscar o pastor Jonas, ele vem buscar a igreja. Nós estamos na igreja. A igreja é o melhor lugar do mundo para a gente estar, para a gente viver, porque Deus trabalha a nossa vida na vida comunitária. Depois o Elias diz assim, o Senhor agora, Ele quer que eu vá para onde? Pode mudar aí, Vicky. Deus quer que eu vá para Jericó. E o Eliseu diz, eu vou contigo, eu vou para Jericó com você, não vou te deixar. E foi para Jericó junto com Elias. Elias de propósito está levando ele para Jericó. O que aconteceu em Jericó? Jericó é o lugar onde Josué, depois de atravessar o rio Jordão a seco, ele então entra na terra prometida e diante dele estão as muralhas de Jericó, estão os gigantes que vivem naquela terra. O povo de Israel, muitos daqueles homens disseram, nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Eram pessoas que se sentiam diminuídas diante dos gigantes que tinham naquela terra. Meu irmão, minha irmã, Jericó é o lugar onde Deus prova a sua fé. Você está aí? É o lugar onde Deus prova a sua fé. Deus já trabalhou no seu coração. Você já tem um compromisso com Jesus. Você está na igreja, mas os desafios continuam vindo. As lutas continuam vindo. As muralhas continuam se erguendo diante de nós. Os gigantes aparecem. E o Senhor Deus disse a Josué, Josué, eu entreguei Jericó nas tuas mãos. Eu serei com você. Entra lá e marcha ao redor daquela cidade, ao redor daquelas muralhas. Jericó é o lugar onde você testa a sua obediência, onde você confia, onde você crê pela fé, onde você não entende tudo, você não sabe como tudo vai terminar, mas você sabe que Deus está trabalhando na sua vida e no seu coração. Deus sabe que exatamente os planos que Ele tem para você, e você confia em Deus, você acredita no poder de Deus. Quantas vezes eles marcharam em volta da muralha? 13 vezes. 6 dias, uma vez por dia. E no 7º dia, 7 vezes. E eles marcharam o primeiro dia e nada aconteceu. E no 2º e no 3º dia nada aconteceu. Jericó se orgulhava das suas muralhas. Elas eram grandes, eram largas. Diz a história que passava um carro, uma carruagem em volta, em cima das muralhas tão largas que eram. Eles então se sentiam lá dentro trancados, intransponíveis. Eles confiavam nos seus gigantes.
E eles olhavam de cima da muralha e eles caçoavam dos israelitas. Eles riam dos israelitas. E Josué não sabia muito bem o que ia acontecer. Ele só sabia, Deus falou. Deus falou que é para a gente marchar em volta dessa muralha. E no 7º dia, marcharam 7 vezes. E na 7ª vez, a muralha ruiu. E cada um entrou na muralha, na frente de onde estava. E eles conquistaram aquela cidade. Deus disse, Josué, seja forte e corajoso, porque eu serei com você. Eu sei, meus irmãos, porque acontece comigo, eu sei que acontece com você. Os desafios aparecem, as muralhas aparecem, os gigantes aparecem. E às vezes a gente nem sabe como vai resolver, como a gente vai tratar disso ou daquilo. Mas Jericó é onde o Espírito Santo de Deus leva você para testar a sua confiança em Deus. Hoje à noite eu clamo a você, confia em Deus. Confia no poder de Deus, confia na graça de Deus, confia naquilo que o Senhor realiza, naquilo que Ele pode fazer, porque tem coisas que só eu posso fazer, tem coisas que só você pode fazer, mas tem coisas que só Deus vai poder fazer sobre a sua vida. Então continua buscando, clamando e marchando em volta da sua muralha. Pastor, mas nada aconteceu, mas você já marchou as 13 vezes? Talvez você tenha marchado 3 vezes e tenha desistido. Talvez tenha marchado 5 vezes e tenha desistido. Talvez você só marchou 10 vezes e já está cansado e nada acontece. Mas Deus falou que são 13 vezes. Talvez você ainda não completou os seus atos de fé e de esperança e de confiança no poder e na graça de Deus. Vocês estão aí? Desafio você em nome de Jesus a chegar ao final da sua batalha. A chegar ao final do seu propósito, aquilo que Deus falou com você, ministrou a você, ministrou o seu coração. Talvez Deus falou com você através da palavra, talvez através de uma mensagem, talvez através de uma música, talvez alguém chegou e deu uma palavra para você. Se você entendeu que foi palavra de Deus para você, obedeça, creia, porque Deus vai cumprir essa obra na tua vida. Ele não mudou, Ele é o Senhor e Ele continua agindo e operando maravilhas. Eu creio no poder de Deus. Eu creio nas coisas que Deus pode fazer, nas coisas que Deus pode realizar. E eu convido você hoje à noite a não viver apenas como espectador, mas realmente viver as coisas que Deus tem para fazer na sua vida. É a sua prova de fé, é o seu desafio de fé, é o seu gigante que você tem que vencer. Mas você diz, eu sou só um homem, eu sou só uma mulher. Mas não é não. Você é uma dona de casa, serva de Deus. Um homem, servo de Deus. Alguém que tem algo extraordinário dentro do seu coração, que é o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo de Deus é todo poderoso para operar maravilhas na sua vida. E o Elias diz agora, Deus está me mandando para onde? Pode mudar aí, Vicky. O Senhor está me mandando para o Jordão. E o Eliseu falou, eu vou com você. Tão certo como o Senhor vive, tão certo como vive a tua alma, eu vou com você. Intencionalmente, Elias leva o Eliseu lá para o Jordão. Jordão é o lugar do recomeço. Jordão é o lugar de viver algo novo. De experimentar algo novo que Deus tem para a sua vida. É no Jordão que Josué atravessa pés enxutos e eles saem do deserto para viver e entrar na terra de Canaã. Eles deixam o sofrimento do deserto para viver a promessa de Deus, para viver algo novo e extraordinário. É exatamente no Jordão que Naamã é curado da lepra, onde ele entra completamente com a pele machucada e ferida e ele sai com a pele limpa como se fosse a pele de um bebê. É no Jordão que Jesus inicia o seu ministério terreno. E Ele vai trazer um novo momento e uma nova aliança para o povo de Israel. É no Jordão. Elias chega no Jordão. Olha aqui comigo. Elias chega no Jordão. O Eliseu está junto dele. Elias pega a sua capa e coloca nas águas do Jordão. E as águas do Jordão se abrem em duas. E os dois passam a seco, atravessam a seco. Quando Elias atravessa o Jordão, tem uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, e bate Elias,
leva Elias para o céu. Ele é levado para o céu sem conhecer a morte, sem passar pela morte. Ele é arrebatado. Ele vai para as regiões celestiais. E diz o texto que nunca mais ninguém o viu. Atravessou o Jordão para viver o que Deus tinha preparado para ele na eternidade. Agora ficou o Eliseu. Ele olha, a capa do Elias vem caindo, e ele vai e pega a capa do Elias. Olha para mim aqui. Um dia, ele ouviu falar que Josué atravessou o Jordão a pé enxuto. Ele ouviu falar, o pai dele contou para ele, o avô dele contou para ele, era a história de Israel. Ele ouvia falar que um dia, está todo mundo aí? Ele ouvia falar que um dia o Josué havia atravessado a pés enxutos. Mas hoje, ele viu Elias fazer. Ele viu o Elias fazer isso. Ele viu Elias pegar a sua capa, colocar no Jordão e as águas se abrirem. Um dia ele ouviu falar, era só uma história. Era um testemunho de fé que o outro havia feito. Mas naquele dia ele viu. O milagre aconteceu diante dos olhos dele. Mas agora ele está sozinho. O Elias não está mais. Agora ele pega a capa do Elias e ele diz: onde está o Deus de Elias? E coloca ele, a capa, no Jordão. E as águas do Jordão se abrem. E ele atravessa a pé enxuto para viver sua vida como um dos maiores profetas de Israel. Um dia ele ouviu. Outro dia ele viu. E naquele momento ele viveu o milagre de Deus na sua vida. Vocês estão aí? Vocês já ouviram, todos vocês, assim como eu, muitas histórias. Já leram muitas histórias. Muitas histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Isaías, de Jeremias, de Jesus, dos apóstolos. Vocês já ouviram e já leram muitas histórias. Da história da igreja, dos grandes homens de Deus. Eu também já. Nós já vimos milagres acontecerem, pessoas serem transformadas, resgatadas, curadas. Mas hoje o Espírito Santo convida você para você viver isso na sua vida. Eu quero viver isso na minha vida. Eu quero viver isso na minha vida. Eu não quero só ouvir falar. Eu não quero só ver outros fazerem. Eu quero viver isso na minha vida. Eu quero depender de Deus, confiar nos milagres de Deus e acreditar que Deus continua fazendo maravilhas. Eu quero experimentar o que Deus tem de novo para mim. Hoje à noite, Deus te convida a ir para o Jordão. O Jordão é o lugar onde Josué atravessou. O Jordão é o lugar onde Elias atravessou. O Jordão é o lugar onde Eliseu atravessou. O Jordão é o lugar onde nós, espiritualmente, precisamos atravessar. Às vezes nós só ficamos do lado de cá do Jordão. Às vezes só ficamos do lado de cá do Jordão. Mas do outro lado do Jordão, pela fé, pela obediência, pela confiança em Deus, nós vamos ver grandes coisas Deus fazer e realizar sobre as nossas vidas. Amém, gente? Glória a Deus. Pode mudar aí para mim. Irmãos, esses lugares, eles são cíclicos. Esses estágios do nosso crescimento, do andarmos com o Senhor, de vivermos a nossa vida espiritual. Às vezes Deus tem que levar você lá em Gilgal. Lá em Gilgal. Para você renovar a sua aliança com Deus. Talvez você se desviou. Talvez você deixou de lado. Talvez você já não está seguindo Jesus como um dia decidiu seguir. Talvez as pegadas agora já são outras. Deus está te levando para Gilgal. Ouve a voz do Espírito Santo de Deus. O Senhor está te levando para você renovar a sua aliança. Talvez Deus vai te levar lá para Betel, para a casa de Deus. Para você viver a bênção da igreja, da família de Deus, do caminhar juntos para o céu, do estarmos em comunhão uns com os outros. De querer estar na igreja, viver na igreja, servir na igreja, porque um dia o Senhor vai te buscar na igreja. Talvez Deus tenha que te levar lá para Jericó, provar a sua fé,
a sua confiança em Deus, a sua dependência do Senhor. Talvez o Espírito Santo esteja te levando para um lugar de desafio, um lugar onde você vê muralhas, mas as muralhas vão ruir em nome de Jesus. Vai te colocar diante de gigantes, mas o Senhor está com você. E como disse o Caleb, nós vamos passar manteiga nesses gigantes, comer como se come um pão, porque os gigantes vêm sobre a vida do crente, sobre a vida dos líderes, e nós precisamos continuar confiando. Um dia Deus fez uma promessa sobre a nossa vida e Ele vai cumprir. A gente ainda não andou as 13 voltas em volta da muralha. Ou talvez Deus quer nos levar para o nosso Jordão, para a gente atravessar, deixar para trás tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que nos afasta de Deus, para a gente viver o novo, o extraordinário, as coisas que são tremendas no reino de Deus. Aleluia! Essa comunidade é como diz o Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba do Arão, sobre as suas vestes. É como o orvalho que desce do Hermon e traz refresco, e traz vida, e frutifica os montes de Sião. Assim é Deus sobre a nossa vida. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe. A banda pode entrar para que a gente possa experimentar esses lugares e sermos tratados pelo Espírito Santo de Deus e crescemos espiritualmente para a honra e para a glória do Senhor, porque Deus tem coisas maiores para fazer na nossa vida. A minha oração essa semana foi: Senhor, eu quero atravessar esse Jordão para poder experimentar aquilo que o Senhor tem preparado para mim. E eu quero que nós, a IBB, a Igreja de Cristo neste lugar, com a sua liderança, com seus membros, possa verdadeiramente gerar em seu coração a expectativa de tudo aquilo que Deus pode fazer e pode realizar. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção nesse instante. Glória a Deus. Coloque-se diante do Senhor agora, nós vamos orar. Onde você está? Espiritualmente, onde você está? Espiritualmente, onde eu estou como pastor? Onde eu estou? O Espírito Santo de Deus nos propõe irmos para um lugar onde possamos continuar crescendo na nossa jornada espiritual, na nossa edificação espiritual, no nosso crescimento espiritual. Eu chorei na terça-feira, porque meu coração foi quebrantado. Eu chorei na terça-feira, onde eu não queria ir, onde eu não queria estar, porque Deus tocou o meu coração, porque o Senhor moveu o seu Espírito sobre mim. Bendito seja, glorificado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos chama para tratar o nosso coração, para nos levar para lugares espirituais, para fazer muito mais do que Ele fez até aqui. Vamos cantar.